O último assunto que nós vamos cobrir em aplicação de diferenças finitas a equações diferenciais, na solução de equações diferenciais, são problemas não lineares. Então, em boa parte dos problemas modernos da engenharia, as equações envolvidas são não lineares. Engenharia estrutural, você tem o concreto que fissura, deforma lentamente, você tem estruturas metálicas que os perfis escoam, não é? Então, e fora os efeitos de segunda ordem. Na engenharia do petróleo, tudo é não linear por um motivo simples. Nós temos fluxo multifásico e meio poroso e as permeabilidades relativas mudam dramaticamente com as saturações, de forma que são problemas extremamente não lineares. Os métodos que você estudou em cálculo para resolver o sistema de equação linear não se aplicam a problemas não lineares. Já o método das diferenças finitas se aplica sem modificações. O que você tem que fazer é substituir os operadores diferenciais por operadores de diferença. O problema, meu caro, é que o problema resultante não é mais linear. O sistema de equações não é mais linear. Se o problema fosse linear, as equações diferenciais fossem lineares, você tem aqui um sisteminha de equações lineares algébricas. Qualquer computador de mesa resolve. No caso dos problemas não lineares, meu amigo, aí o sistema é K de φ vezes φ igual a F, quer dizer, os coeficientes da matriz dependem da solução que você não tem. Né? Quais são as fontes de não linearidade? Na engenharia estrutural, nós temos não linearidade física, que é a relação tensão-deformação dos materiais, que é não linear, ou a não linearidade geométrica, que é o fato de que se você tem deslocamentos não infinitesimais, deslocamentos finitos, aparece aqui na expressão da deformação derivadas elevadas a uma potência diferente de 1. Teve qualquer operador diferencial elevado a uma potência diferente de 1, seu problema virou não linear. Né? No nosso caso de transmissão de calor, nós vamos considerar uma não linearidade similar à não linearidade física da engenharia estrutural. Ou seja, na nossa equação constitutiva que dá a condutibilidade térmica, essa será a função da temperatura. Então, K é a função da temperatura, e essa é a lei de Fourier estendida. Então, agora a nossa equação diferencial ficaria d de dx de K de φ dφ igual a menos Q. É o K de φ aqui. Nós vamos pegar essa equação e a primeira coisa nós vamos decompor. Vamos chamar o que está aqui dentro do colchete de psi. Então, isso aqui vai ser d de psi dx igual a menos q, e psi é k de φ dφ dx. Então, utilizaremos exatamente as mesmas técnicas que nós usamos na equação diferencial. Vamos empregar os operadores de diferenças centrais, mas devido à decomposição, nós vamos usar, além dos nós padrão, da discretização da malha, vamos usar também os pontos intermediários entre os nós. Nós fazemos questão de dar isso aqui porque em petróleo é só o que se faz, né? Então veja, está aqui os seus nós padrão, xl-1, xl mais 1, e nós vamos considerar agora os nós médios, pontos médios, são nós, são pontos médios. X de L menos meio, X de L mais meio. Em petróleo isso é muito comum, porque aqui é uma célula, L é o centro da célula, X de L menos meio, X de L mais meio são as faces da célula. Então sempre ocorre isso. Então vamos pegar a nossa equação diferencial, que é d de psi dx igual a menos q, aplicá-lo a L. Então, se essa equação diferencial é para ser válida em todo domínio, é válida no nó xl. Então, eu substituo aqui esse operador diferencial por o seu estimador de diferenças centrais. Então, eu dei de psi de L mais meio, menos psi de L menos meio, dividido por essa distância, que obviamente ΔX é igual a menos Q. Muito bem, multiplico por ΔX e substituo esses cidadãos aqui pelo seu valor. Né? Então, eu tenho psi de L mais meio, nada mais é do que K em φ de L mais meio, d φ dx em L mais meio, menos φ de L menos psi de L menos meio. Quem é psi de L meio? É K de φ de L menos meio, d φ dx avaliado em L menos meio, igual a... Eu multipliquei, é claro, por ΔX, então menos ΔX que é. Ok.
O que nós vamos fazer agora é substituir esses operadores diferenciais de primeira ordem usando diferenças centrais. Então, quem é dφ dx de L menos meio? Vai ser φ de L menos φ de L menos 1 dividido por ΔX. E quem é dφ dx avaliado em L mais meio? Esse cara aqui vai ser φ de L mais 1 menos φ de L dividido por ΔX. Então, eu vou e substituo esses cidadãos aqui pelo seu valor. Então, eu tenho K de L mais meio, dφ dx em L mais meio, é esse cara aqui, é φ de L menos 1 menos φ de L dividido por ΔX. E esse cidadão aqui, dφ dx de L menos meio, é esse aqui, é φ de L menos L menos 1 dividido por ΔX. Multiplico por ΔX e eu tenho essa expressão que aqui está. Agora, o que eu vou fazer é coletar os termos, os coeficientes que multiplicam φ de L menos 1, φ de L e φ de L mais 1, e multiplicar por menos 1. Tá vendo? Eu estou multiplicando por menos 1. Então, quem é que o multiplicador de φ de L menos 1? É menos com menos mais K de φ de L menos meio. Mas eu multipliquei por menos 1, né? Então, aqui aparece negativo. Quem são os coeficientes de φ de L? Vai ser menos K de φ de L menos meio, menos K de φ de L mais meio, mas eu multipliquei por menos 1, aí aparece ele positivo aqui. E, finalmente, φ de L mais 1, meu coeficiente é K de φ de L mais meio, mas está multiplicado por menos, aparece ele aqui. Então, esta é a nossa equação de diferença que terá que ser aplicada aos nós internos, né? Se K fosse uma constante, isso aqui era esses coeficientes de φ de L, menos 1, φ de L mais 1, seriam constantes. Então, seria um mero sistema linear de equações. Mas, nesse caso, os coeficientes dependem de φ, então isso é não linear, né? Então, eu preciso, para começar a trabalhar, ter uma matriz para resolver. Então, a maneira mais simples e mais imediata de fazer isto é, não necessariamente a melhor, é claro, é de substituições sucessivas. Então, eu estimo um φ0, ou chuto um x0. Isso aqui sempre ocorre em métodos não lineares, né? Você sempre tem que dar uma estimativa do seu ponto inicial para poder trabalhar. Então, faço φ0 igual a φ, agora eu posso montar o meu sistema e posso resolver. Então, eu saí de φ e cheguei em φ0, em φ barra. Esse é um estimador melhor da solução. Então, eu verifico a diferença desses caras. Se a diferença for pequena, convergir. Então, eu paro e saio com φ barra. Φ barra é sempre um estimador melhor da solução do que φ, né? Se não houve convergência, aí eu jogo φ barra para φ, volto para montar o sistema e resolver de novo e fico trabalhando nisso aqui. Olhando isso aqui em termos de fluxograma, informo φ0, jogo φ0 em φ, monto o meu sistema, resolvo e tenho φ barra. Aí comparo φ com φ barra. Se a diferença entre eles, a gente vai cobrir isso com grande detalhe isso aqui. Se a diferença entre eles é menor do que a tolerância vezes a norma de φ barra, então ele convergiu, a diferença é suficientemente pequena, então eu paro, a minha solução é φ barra. Se não convergiu, eu sacudo φ barra em φ e volto para montar o sistema. Observações, né? O que é a norma? A norma de x, a norma euclidiana, é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos elementos do vetor x, né? É x transposto x elevado a meio. Essa norma, ela é sempre não negativa e só será zero se todos os elementos do vetor forem nulos. É um vetor nulo. Vamos supor que eu queira saber se dois escalares são próximos. Então, eu pego o valor absoluto de x barra menos x, tem que ser menor ou igual a tolerância vezes x barra, né? X barra é sempre o estimador melhor da solução. Tolerância é algo como 10 a menos 3, 10 a menos 4. Isso para comparar dois escalares, mas para comparar dois vetores, nós não podemos usar valor absoluto. Usamos a norma. Então, a norma de φ barra menos φ, ou seja, é o tamanho, o módulo do vetor diferença, tem que ser menor ou igual a uma tolerância vezes a norma, o módulo do vetor φ barra. Se isso acontecer, eu digo que você convergiu. Porém,
Aqui não é mais um escalar, um vetor é uma lista de escalares. Então, muitas vezes, esses escalares são grandezas diferentes. Por exemplo, em petróleo, você tem pressões e saturações. Você pode ter um número muito pequeno, 10 a menos 3, 0,01, e o outro muito grande, 10 a 1 milhão. Então, eu não posso simplesmente, diretamente, fazer essa comparação. Antes disso, eu tenho que normalizar as nossas variáveis. Ou seja, eu tenho que fazer uma mudança de variáveis, de forma que, idealmente, isso aqui fique entre menos 1 e mais 1. Mas, digamos, pode ficar entre menos 7 e mais 7. Agora, o que não pode é você pegar o problema e não normalizar. Tem vários alunos que chegam, professor, o negócio não está andando, não está convergindo, não sai do lugar. Aí eu faço logo a pergunta, normalizou, isso dá trabalho, né? Normalizou? Não. Então, eu não quero conversar com você. Vá normalizar antes de conversar comigo. E 99% dos casos é isso que estava faltando, e por isso que o método não andava. Então, vamos aplicar agora a um problema numérico. Seja d de x, k de φ, dφ de x igual a menos 10x entre 0 e 1. K de φ é 1 mais 0,1 de φ, então isso aqui é a minha lei de Fourier estendida. E as condições de contorno é φ de 0 igual a 0, φ de 1 igual a 0. Vamos pegar aquela nossa malha super grosseira, né? Dividido só em 3 partes, ΔX igual a 1/3, ΔX de 2 ao quadrado é 1/9. Então, eu tenho x0, x1, x2, x3, são meus nós padrão. E vou considerar aqui os pontos intermediários, x de meio, x de 3 meios e x de 5 meios, né? Se você comparar a equação diferencial que a gente trabalhou até agora com essa, a única diferença é que Q é 10x. Portanto, podemos usar aquela nossa equação de diferença e simplesmente substituir onde está QL 10 de XL. Foi o que eu fiz aqui, simplifiquei um pouco a notação para a coisa ficar mais compacta, né? Então, eu tenho menos K de L menos meio, φ de L menos 1, né? K de L de menos meio mais K de L mais meio vezes φ de L, e K de L mais meio vezes φ de L mais 1 igual 10xL dx ao quadrado, vai ser aplicado aos nós internos, 1 e 2. Então, para L igual a 1, isso aqui vai ser K de menos 1 meio, menos K de 1 meio. Aqui vai ser φ de 0, aqui vai ser K de meio mais K de 3 meios vezes φ de 1. Aqui vai ser K de 3 meios vezes φ de 2, igual a 10x1 ΔX ao quadrado. Ora, ΔX ao quadrado é 1 nono. 1 nono vezes 10 são 10 nonos. Aqui é 1/3. Então, aqui é 10 27 avos. Isso aqui é 10 27 avos. Para L igual a 2, isso aqui vai ser K de 3 meios. Aqui vai ser φ1. Aqui vai ser 3 meios. Aqui vai ser 5 meios. Aqui vai ser φ2. Aqui vai ser 5 meios. E aqui vai ser φ3. E aqui vai ser 10x2 ΔX ao quadrado. Aqui é, de novo, 10 nonos vezes 2/3 é 20 e 27 avos. Esse número é 20 e 27 avos. Esse animal aqui é nulo, pode ser sacudido aos cães, e esse animal também é nulo, pode ser sacudido aos cães. Então, esse meu sistema vira isso que aqui está. Você olha e acha tudo bonitinho, mas lembre-se que esses caras aqui não são constantes. Eles dependem de φ, pela nossa lei estendida de Fourier. Então, K de 1 meio é 1 mais 0,1 de φ de meio, a temperatura no ponto médio. K de 3 meio é 1 mais 0,1 de φ de 3 meio, também no ponto médio. Igualmente aqui, K de 5 meios igual a 1 mais 0,1 de φ de 5 meios. Ora, mas quando eu resolvo o meu problema de diferenças finitas, o que eu obtenho são os valores nos nós padrão. E aqui eu estou precisando do ponto médio. E agora, como é que eu acho a temperatura no ponto médio? Bom, meu amigo, nós vamos tirar uma média. Nós aqui vamos tirar a média aritmética da temperatura nos extremos do intervalo. Então, se eu estou no meio, bem no meio de dois nós, a temperatura no ponto médio, eu vou dizer que é a média aritmética da temperatura nos dois nós, né? Em petróleo, devido à grande não linearidade, existe a mesma coisa, certo? Eu preciso saber o valor na face da célula, só tem o valor no centro das células. Mas aqui, devido à grande não linearidade,
nós usamos algumas médias fora a média aritmética, porque converge melhor. Mas isso aí vocês vão estudar quando estudarem com o Darlan simulação de reservatório. Então, vamos lá. Φ de meio, eu tomar a média entre Φ0 e Φ1. Então, é 0,5 de Φ1, porque Φ0 é 0. Φ de 3 meio é a média entre Φ1 e Φ2. Né? E φ de 5 meios é a média entre φ2 e φ3, mas φ3 é 0, é 0,5 de φ2. Agora vamos substituir na expressão das condutibilidades, usando a nossa famosa lei de Fourier estendida. Isso é 1 mais 0,1 vezes a temperatura, que é 0,5 de φ1. Então isso aqui vai dar 1,005 de φ1. K de 3 meios é 1 mais 0,1 de φ de 3 meios, mas φ de 3 meios é 0,5 de φ1 e φ2. Tudo bem. Com 1 mais 0,05 de φ1 mais φ2. K de 5 meios é 1 mais 0,1 de φ de 5 meios. Mas φ de 5 meios é 0,5 de φ2. Então aqui é 1 mais 0,05 de φ2. Aqui está o meu sisteminha de equações repetido. Aqui estão as minhas condutibilidades térmicas aqui. Então esse primeiro termo é K de φ1 mais K de meio mais K de 3 meios. É a soma desses dois caras. Então vai ser 2 mais 0,05 mais 2φ1 mais φ2. Aqui vai ser menos K de 3 meios. É menos esse cara, é menos 1 menos 0,05 de φ1 mais φ2. Aqui também é menos K de 3 meios. E aqui é K de 3 meios mais K de 5 meios, a soma desses dois caras. Então vai ficar 2 mais 0,05 φ1 mais 2φ2. Os coeficientes é φ1 e φ2, né? As variáveis é φ1 e φ2, e o segundo membro é 10/27 avos e 20/27 avos. Então, a gente vai adotar uma solução inicial a mais burra possível. Eu sugiro que você nunca faça isso. Né? Tem situações onde vai dar problema com certeza, mas nós vamos fazer isso aqui, porque tudo aqui é simplificado. E vocês vão ver que nesse arquivo FINDIF2 do MathCAD, são mostrados que em 4 iterações a gente tem uma convergência já incrível para a solução exata, como a gente vai ver agora quando a gente olhar para esse arquivo. Antes disso, eu quero passar logo a terceira lista de exercícios, que é resolver o problema 1.11 do seu livro. Não use, não precisa usar nós intermediários. Ataque direto à equação diferencial. Então, aqui está o exemplo, aquele K de φ, aquela nossa matriz K de φ. Isso aqui é o segundo membro. Eu parto de 0, 0, calculo a matriz K0 e acho meu primeira iteração, φ1, que é K0 menos 1 vezes F. Isso aqui é a minha primeira estimativa da solução. É claro que a diferença é 100%, né? Eu partir de 0 para qualquer coisa é 100% de diferença. Aí pego o meu φ1 e calculo a minha matriz usando φ1 agora. Aí vou ter a minha matriz K1. Aí φ2 agora é K1 menos, o inverso de K1 vezes F. Aqui já é a minha solução na segunda iteração. Aqui o erro já caiu para 2,86, a diferença por cento. Tá? Aí já gerei o meu K2 função dessa minha nova estimativa da solução, que é φ2. Então, essa aqui é a minha matriz K2. φ3 é K2 inverso vezes F. Já é isso aqui. Veja que a diferença já é pequena. Aqui é 0,08%. Devia ter parado, obviamente, aqui, mas eu fui para a quinta iteração para ver se esse negócio é bom mesmo. Então, K3 é K de φ3, isso aqui é a minha mais nova matriz. φ4 é K3 elevado a menos 1 vezes F. Isso aqui é minha quarta iteração. E você vê que a diferença é 2 vezes 10 a menos 3%. Muito bem. Não me pergunte como, mas eu achei a solução exata da equação diferencial, que é essa aqui, usando o módulo do MathCAD como é que se diz? De cálculo formal, né? Não numérico, cálculo realmente formal. Então, aqui está a solução exata da equação diferencial. Se eu pegar os pontos 1/3 e 2/3, isso aqui é a solução exata, e aqui é a solução por diferenças finitas. E você vê que eu estou correto até a quarta casa decimal. Né? Então, aqui a gente encerra o que a gente vai discutir sobre diferenças finitas. Obrigado.